Olá, um lindo dia para mim e um lindo dia para vocês. Venho aqui, através da Casa do Escritor, trazer um novo livro para a leitura, que seria o Antigo Egito, uma das primeiras civilizações que veio para este planeta. Foram os exilados de Capela, um deles. E peço também que, ao ouvir esta leitura do livro e algum comentário, se vocês gostarem, dê um like ali no vídeo e se inscreva no canal também, tá? Conto com a ajuda de vocês nesse sentido. Então, o Antigo Egito, as primeiras civilizações. O nascimento da civilização entre 4000 e 2000 a.C., na zona do Crescente Fértil, que compreendia as regiões da Mesopotâmia, Levante e Egito. Surgiram os primeiros estados da antiguidade, todos eles em redor dos vales férteis, banhados por 4 grandes rios: o Tigre, Eufrates, Jordão e o Nilo. Na Baixa Mesopotâmia, no decurso do 5º milênio a.C., destacou-se o povo dos Sumérios, cujas origens se situam provavelmente na Cordilheira dos Sacros, entre a Turquia e o Irão. Trata-se da primeira civilização urbana da história, que criou o primeiro sistema de escrita codificada e de que nos chegou já no 3º milênio antes de Cristo. Aquela que é considerada a primeira obra literária do mundo. No mesmo período, nas margens do Nilo, nascia a civilização egípcia, que se desenvolveu sobre bases semelhantes às do modelo mesopotâmico, tanto na sua estrutura econômica, agricultura baseada na irrigação, como na estratificação social e na estrutura piramidal do poder. O Nilo foi o elemento fundamental que determinou o florescimento e o progresso dessa civilização, marcando com seus períodos de secas e de cheias o destino dos que viviam nas suas margens. A necessidade de controlar o caudal do rio serviu como estímulo para a constituição de um estado embrionário e para a formação das primeiras tribos neolíticas, que aprenderam a viver sob a autoridade de chefes locais. A primeira fase da constituição dos distritos ou nomos. Então, assim se constituiu essa primeira civilização, na qual os Sumérios é a primeira grande civilização. Uma coisa interessante que nem eu sabia também é que as pirâmides eram revestidas de mármore, e quando o sol batia na pedra dava uma luminosidade que se enxergava a quilômetros. Então vamos falar então sobre a profecia em pedra fala. A grande pirâmide revela seu segredo. A grande pirâmide é considerada por muitos pesquisadores como uma espécie de mensagem dirigida à humanidade em forma de monumento. Os significados de diversas dimensões das paredes, corredores e câmaras de construção causam surpresas em astrônomos e matemáticos e fazem da pirâmide um verdadeiro enigma a ser revelado. São muitas as medidas e relações inseridas na grande pirâmide: a duração de um ano solar, os lados orientados segundo os 4 pontos cardeais, o valor matemático de π, o peso e a densidade da Terra. Também a localização da Grande Pirâmide é única. O meridiano que passa por ela divide o planeta em 2 metades com a mesma quantidade de terra e água. A obra de dimensões estonteantes já foi chamada de Tankut, ou a luz. Acredita-se que este nome foi dado por causa de seu brilho, quando ainda possuía seu revestimento de mármore e o sol se encontrava na ápice
era possível vislumbrar o brilho da construção por quilômetros, refletindo no horizonte, devido à superfície lisa e à grande altura. A Grande Pirâmide foi a construção mais alta do mundo até o erguimento da Torre Eiffel, em 1889. Obra que encerra uma técnica nunca compreendida. Foi construída em um tempo em que o homem não utilizava a roda, e o Egito era um país composto de diversas tribos isoladas, desprovidos de escravos. Então, até hoje ainda não foi identificado de que forma a construção das pirâmides, da Grande Pirâmide, aconteceu. A Grande Pirâmide é também comumente intitulada Profecia em Pedra. Povos antigos, como os egípcios, judeus, sumerianos, interpretavam-na como uma obra rica em simbologia profética. Em várias culturas acreditava-se que a profecia eram recebidas através de deuses. Profecias que alertavam para acontecimentos iminentes levavam ao questionamento sobre padrões de comportamento e sobre hábitos de vida. Revela seu segredo e consta a seguinte narrativa da grande profecia de Isaías. No país dos egípcios está sendo construído uma obra que deverá ser uma exortação e um altar, e que perdurará através dos tempos, até o final do juízo dos seres humanos. A colossal construção de pedra é um sinal do Senhor de todos os mundos, pois testemunhará a vinda dele à terra. As pedras falam uma linguagem poderosa. Quem conseguir ler sua linguagem, a este elas revelarão importantes alterações no desenrolar do destino humano. Bom, essa civilização, como ela veio da constelação de Capelas, que foi um povo exilado de lá, eles eram muito inteligentes em todas as áreas da matemática, né? Como a gente viu aqui, e a astrologia também. E então eles vieram trazer o impulso para a nossa civilização até hoje, né? E o relato bíblico correspondente aparece em Isaías capítulo 19, versículo 19, 20 e 21. Entre pesquisadores e estudiosos é bastante disseminada a suposição de que a Grande Pirâmide é muito mais do que apenas uma grandiosa construção e que os povos antigos tinham razão ao relacioná-la a um caráter eminentemente profético. As dimensões realmente gigantescas da obra, até para os conceitos dos dias atuais, não permitem que ela seja interpretada como um simples túmulo. A obra é formada por blocos de pedra que pesam em torno de 2,5 toneladas, sendo que os blocos do teto da Câmara do Rei chegam a pesar 50 toneladas. Os exemplos restantes do revestimento externo são tão exatos que não permite nem a introdução da ponta de uma faca em suas junções. Então vejam a importância dessa construção, que ainda até hoje arquitetos e engenheiros não entendem como naquela época conseguiram construir naquela imensidão, né, no tamanho que ela é. E eu achei muito lindo, porque eu não sabia também que ela tinha um revestimento de mármore, devia ser maravilhoso, né, lindo. Por isso que conservou por tanto tempo também. Em meio à perfeição de uma construção elaborada em seus mínimos detalhes, sem espaço para acasos, estudiosos são surpreendidos por uma sala em que o piso está desnivelado e o polimento das paredes inacabado. Trata-se da Câmara do Rei, a Sala do Juízo, também chamada Câmara do Rei, e é o símbolo da época do juízo.
O início e o fim desse juízo poderão ser reconhecidos pela altura em que a sala está situada dentro da pirâmide e pelas suas medidas. Mesmo nas medidas desiguais do sarcófago, encerra um profundo sentido. O piso desigual indica que na época do juízo os seres humanos não mais terão sob os pés um solo liso e firme. A terra onde eles se locomovem não contém mais nenhuma segurança para eles. Não sabe o que o próximo passo lhes pode trazer, narra Rosales Suss. Na Grande Pirâmide revela seu segredo e percorre os 40 anos da construção. É interpretado o significado espiritual da Grande Pirâmide, como mostra a fala do astrônomo Roland, personagem da narrativa. A pirâmide será uma profecia em pedra. Nela serão marcados o início e o fim do juízo, bem como as datas de todos os acontecimentos importantes prestes a acontecer através do destino dos seres humanos. Um parênteses aqui, meu comentário. O destino dos seres humanos vai depender das atitudes que todos nós tivermos agora. Já passamos pelo 20 de julho, que era a data limite, conforme Chico Xavier. Mas essa data limite não é uma data que seria o fim, o fim do mundo, coisas assim. Não é nesse sentido. O data limite vem revelar que nós teríamos, conforme o livro Caminhos da Luz, uma moratória de 50 anos, que isso iniciou em 1969, se não estiver enganada, para que dentro do planeta Terra, se os habitantes não mais iniciassem uma grande guerra que fosse destruir países, pessoas, né, nós conseguiríamos iniciar a um planeta de transformação, porque então era um planeta de provas e expiações, e se conseguíssemos chegar até 20 de julho de 2019 sem guerras, sem massacres, o que aconteceria? Nós iríamos ter a chance de ter um novo início nesse planeta de transformação. E aí deixaria de ter tanto sofrimento, tantas expiações e provas, e nós passaríamos a viver num planeta de regeneração. O planeta de regeneração é um planeta onde a gente continua passando por dificuldades, obstáculos, mas não com tanta coisas negativas, não tantas atitudes primitivas, né? Já estaríamos avançando para uma evolução bem melhor de paz, de mais tranquilidade. Voltando então ao destino dos seres humanos, depende das nossas atitudes. E hoje vocês podem ver que tem tantos vídeos, tantos livros, tantos terapeutas ajudando as pessoas a modificar o seu interior, porque cada um deve modificar o seu eu e não ficar analisando os outros. Os outros devem ser analisados por terapeutas para ter ajuda, e não seres humanos que não têm essa incumbência de ajudar terapeuticamente ou profissionalmente, como médico, psiquiatra, psicólogos, terapeutas, enfim, não deve ficar criticando as pessoas. Não devem também achar que todos os seus problemas, seus erros, suas falhas no mundo é originado pelo outro. Não, cada um busca aquilo que deseja e vai viver aquilo que plantou. Então, voltando, os tempos passam e as profecias ganham importância. Isso porque nenhuma sociedade foi tão preocupada com o futuro quanto a nossa. O medo de um desastre ecológico, um nuclear, assim como o sonho por um progresso fora do comum, dão um novo significado a promessas, advertências e anunciações.
na Grande Pirâmide adquire uma especial importância neste contexto, como conta. Até a época do juízo, sempre haverá pessoas na Terra anunciando o juízo do universo e o juízo. Anunciando o juízo do universo e o juízo. Então, todas as épocas sempre teve pessoas, estudiosos, que anunciaram, os segmentos também, anunciavam o fim do planeta, que seria o fim, o juízo final. Mas por todos eles a gente já passou pelas datas e não aconteceu isso. Porque a interpretação é conforme a evolução da época. Então a pessoa tem um tipo de evolução, interpreta aquilo ali como com a sua evolução atual. E na verdade até hoje não eles depois que passa as datas que eles vão interpretar de outra forma. Como em 2012 seria uma profecia dos maias, né? Dia 22 de dezembro de 2012, que aconteceria algo muito grande na Terra que ia afetar as pessoas negativamente. Mas depois não aconteceu, e aí ficou um estudo para nova profecia, porque o que queria dizer aquele 22 de dezembro já foi escrito outras coisas. Mas é que também tem um detalhe, a profecia, ela serve para quê? Realmente aquilo poderá acontecer, mas se o ser humano tiver uma outra atitude, mudar seu comportamento e seus hábitos, aquilo pode não acontecer por isso. Então aí muda a rota dos acontecimentos. E é isso que começa na nossa vida também. Conforme o nosso caminho que a gente escolhe, é o que a gente vai encontrar lá na frente, vai passar por dificuldades ou não. Cada um tem seu livre-arbítrio para escolher o seu caminho. Uns escolhem o caminho de dor, de sofrimento, e outros um caminho de alegria, de prosperidade, de amor, de não ter doença. Como eu já venho falando nisso nos vídeos, que a doença ela é criada pelos nossos pensamentos e sentimentos. Então nós é que vamos escolher o nosso futuro e a nossa caminhada, conforme as nossas atitudes. São as atitudes que vibram de uma forma ou negativa ou positiva para nós, para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então a culpa das coisas não é de Deus, não é do tempo, não é do universo, não é nem às vezes dos nossos karmas passados. São atitudes de hoje, dessa vida mesmo, que transformou a nossa vida às vezes em sofrimento, em dor, em doença. Então as profecias, elas poderão acontecer ou não conforme as nossas atitudes. Sofrerão alteração e serão interpretadas erroneamente ou nem mais existirão até então. Então no momento que aquilo aconteceu, que diz que ia acontecer, não aconteceu, aí acaba saindo fora, né, das pesquisas. As profecias e as datas expressas pela construção no interior da pirâmide podem serem indestrutíveis. Indestrutível é também a surpresa e o fascínio que a Grande Pirâmide exerce ainda hoje. Promessa de revelações e perfeição oriundas de uma vontade superior são marcas da obra, símbolo arquitetônico que sobrevive ao tempo, preservando seu halo de eternidade. Então o ser humano gosta muito de saber o futuro, quer saber o que vai acontecer lá na frente, e outros ficam estudando muito o passado e pesquisando, e leva a vida toda e vai passando de geração para geração. Grupos de pessoas que ficam só estudando o passado e outros tentando descobrir como vai ser o futuro. Bom, dependendo do segmento, às vezes isso são energias perdidas no tempo. E as pessoas e os grupos deixam de viver o hoje, de procurar soluções para a nossa vida hoje.
E é hoje que nós estamos vivendo. O passado não volta mais, não temos como modificar. E o futuro vai depender do hoje. Então, o mais importante mesmo é viver o hoje. Claro que a história passada nos ajuda a entender muitas coisas. E elas também existem, como as pirâmides, para ajudar a nossa evolução, os estudos de vários segmentos. Então, as revelações surpreendentes sobre o significado espiritual da Grande Pirâmide, única no gênero, o sarcófago aberto, o construtor, os sábios das caldeias, os 40 anos da construção, os papiros perdidos, a complexa estrutura interna, o sentido profético, a esfinge e muito mais, tá? Então, tem muita coisa, muitos que não foram identificados lá nas pirâmides. E a origem do povo egípcio, espiritualmente, eles vêm de capelas. Mas, aqui no livro, na página 16, fala assim: a origem do povo egípcio é ainda hoje um tema controverso. A maioria dos egiptólogos considera um povo de origem mista em que predominaria o elemento semítico, ou seja, um dos descendentes de Sem, filho de Noé. Deste modo, os egípcios teriam uma origem asiática. Por outro lado, os historiadores da Grécia clássica sempre acreditaram que os egípcios procediam de uma raça africana que habitava as regiões do sul do Egito e da Etiópia. Mas a civilização egípcia, onde teve sua origem, provavelmente não terá sido no Nilo. Para encontrar os primeiros indícios dessa civilização, teremos que nos afastar uma centena de quilômetros do Nilo, na direção oeste, até o coração dos então férteis plantados saarianos, ricos em flora e fauna. Os seus habitantes eram caçadores, recoletores e exploravam também os recursos pesqueiros dos rios e dos lagos. No entanto, é como consequência de uma forte alteração climática que afetou o norte da África entre 6.000 e 5.000 a.C. Verificou-se um longo período de aridez do Saara, conhecido como período árido do Holoceno Médio. Então, hoje vamos parar por aqui, depois continuamos também com o túmulo do faraó. Vou mostrar aqui de perto como era a pirâmide. E essa é a leitura, a maneira que eles escreveram. Agradeço a vocês, não esqueçam de colocar o seu like se gostaram. E se tiver alguma opinião, se querem saber mais alguma coisa, basta comentar o que desejam e o que não gostaram e o que gostaram. Muito obrigado pela atenção e um lindo dia para vocês.